Você já percebeu como a vida parece ter um gosto amargo depois dos 35? Como se o tempo tivesse acelerado e, de repente, tudo o que você acreditou sobre sucesso, segurança e felicidade começasse a desmoronar. Talvez você esteja aí, esperando que um golpe de sorte resolva tudo. Eu vou te dizer algo que pode até te irritar. A vida não vai mudar sozinha. Nunca mudou para ninguém. E quem te fez acreditar nisso, mentiu. Hoje eu vou te entregar o passo a passo brutal para quebrar todas as regras que mantêm você preso na mediocridade. E aviso, isso não é para os fracos. A prisão mais cruel não tem grades de ferro nem trancas nas portas. Ela existe dentro da mente. É uma cela invisível construída tijolo por tijolo por cada dúvida, cada medo, cada crítica que você acreditou. Crescemos ouvindo frases como "isso não é para você", "é muito arriscado", "melhor não tentar". E sem perceber, aceitamos essas palavras como verdades absolutas. Mas a realidade é outra. Essas vozes não passam de ecos de pessoas que desistiram cedo demais e agora querem companhia no fracasso. Veja Henry Ford, por exemplo. Quando disse que queria criar um motor V8, os engenheiros riram. Disseram que era impossível e cada vez que voltavam com mais um fracasso, ele repetia: "Façam, tentem de novo". Ford sabia que a barreira não estava no metal, nem na tecnologia. Estava na mente dos homens. E é sempre assim. A maioria das pessoas perde a batalha antes de começar, porque luta contra inimigos internos que elas mesmas alimentam. E você? Quantas vezes já pensou em mudar de vida, mas sua própria mente te convenceu a desistir antes do primeiro passo? Quantas ideias você enterrou porque acreditou que não era capaz, que não tinha recursos, que não era o momento certo? Essa é a prisão mental. Não ver portas porque acredita que não existem, quando na verdade você mesmo as trancou. A mudança começa quando você percebe que cada pensamento é uma semente. Se você planta medo, colhe paralisia. Se planta coragem, colhe possibilidades. A mente funciona assim. Ela cria provas para sustentar o que você acredita. Se você acha que não consegue, vai encontrar 1000 razões para confirmar isso. Mas se acredita que pode, de repente, oportunidades começam a surgir onde antes só havia paredes. E eu falo isso porque vivi. Houve uma época em que perdi tudo. Olhei para a minha vida e parecia não haver saída. Mas foi naquele momento, no fundo do poço, que aprendi que a diferença entre ruína e reconstrução estava no que eu dizia a mim mesmo quando ninguém mais acreditava. Se eu tivesse cedido ao pensamento "acabou", eu teria parado ali. Mas eu escolhi me perguntar: e se eu puder recomeçar? Essa simples pergunta abriu portas que eu não via antes. Por isso eu digo, comece observando seus próprios pensamentos como quem observa uma conversa em uma sala. Quais frases se repetem? Quais são mentiras disfarçadas de verdades? Toda vez que surgir um "eu não posso", transforme em "como posso". Porque essa pergunta muda tudo. Ela ativa uma parte da sua mente que procura soluções, enquanto o "eu não posso" só procura desculpas. E não espere confiança para agir. Ela não vem antes. Ela nasce depois que você dá o primeiro passo, depois que prova para si mesmo que é capaz. Cada pequena vitória destrói um tijolo dessa prisão mental. A cada dia, você vai perceber que a porta sempre esteve aberta, mas você precisava acreditar para atravessá-la. Se quiser, posso pegar esse mesmo conteúdo e transformá-lo em uma versão ainda mais emocional, com pausas e ritmo de narração para segurar a atenção do público até o fim. Quer que eu faça isso? A maior tragédia de quem passa dos 35 anos é descobrir que sonhou pequeno demais. As pessoas acreditam que fracassaram por falta de sorte, mas a verdade é outra. Muitas vezes, elas apenas escolheram metas confortáveis, metas que não doem, que não assustam, que não exigem transformação. E o conforto, por mais tentador que seja, é o maior inimigo de uma vida extraordinária. Eu vi isso inúmeras vezes.
Conheci pessoas brilhantes, cheias de talento, que permaneceram presas a empregos e rotinas que odiavam, porque seus objetivos eram tão seguros que não havia como falhar, nem como vencer de verdade. As metas que mudam destinos não são aquelas que cabem na palma da mão, são as que tremem no estômago. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de acender a luz que iluminou o mundo. Ele não buscava algo fácil. Ele queria algo tão grande que o obrigava a expandir sua mente, sua paciência, sua própria coragem. E é exatamente isso que uma meta deve fazer: forçar você a abandonar a versão limitada de si mesmo. Se não há medo, não há crescimento. Se não há desconforto, não há evolução. O erro está em olhar para a montanha e pensar que precisa saltar até o topo. Não. Você precisa de passos diários, inegociáveis, claros como a luz do dia. Quer conquistar independência financeira? Divida o objetivo em ações semanais. Quer transformar seu corpo? Marque na agenda cada treino como quem marca uma reunião com a própria vida. Grandes sonhos se realizam não com explosões de motivação, mas com pequenas decisões repetidas quando ninguém está vendo. E aqui está uma verdade que quase ninguém admite: o medo nunca vai desaparecer. Se você espera o momento em que vai se sentir pronto, ele não virá. Aqueles que vencem não são os que não sentem medo, mas os que avançam apesar dele. Eu mesmo, quando comecei a escrever e compartilhar minhas ideias, fui tomado pela dúvida. E se ninguém ler? E se falarem que é besteira? Mas entendi que não existe crescimento sem risco. A coragem não é ausência de medo. É decidir que algo é mais importante do que ele. Por isso, toda meta precisa ter prazo. Um sonho sem data é apenas uma fantasia confortável. Escolha algo grande o suficiente para te dar medo. Divida em partes tão pequenas que seja impossível não agir. E comprometa-se como quem assume um voto sagrado. Nada de vou tentar. Quem tenta já entrou derrotado. Diga, eu vou. E então vá, mesmo que a vontade de desistir apareça, porque ela vai aparecer. E é aí que a disciplina substitui a motivação, porque motivação é como uma brisa leve, vem e vai. A disciplina é como o vento forte que empurra as velas do seu barco, mesmo quando o céu escurece. Se há algo que aprendi observando grandes conquistas, é que elas pertencem a quem mantém o ritmo quando os outros param. Não é sorte, não é genialidade, não é talento isolado. É a soma de metas ousadas, ação diária e uma recusa absoluta a desistir, mesmo quando parece que nada está funcionando. Porque na maioria das vezes, a vida testa você antes de entregar a recompensa. Eu lanço um desafio. Escolha uma meta tão grande que cause um frio na barriga, divida em pequenos passos diários e siga por 7 dias sem falhar, 7 dias apenas. Ao final, você vai perceber que o impossível não está na meta, está na mente de quem nunca começa. A verdade é que quase todo mundo sabe o que deveria fazer para mudar de vida, mas a maioria não faz. E não faz porque aprendeu a obedecer às próprias emoções. Hoje não estou com vontade. Amanhã eu começo. É assim que sonhos viram pó. Foi só quando eu compreendi que a disciplina é mais importante do que a motivação que minha vida mudou. Motivação é como uma chama fraca que apaga com o primeiro vento. A disciplina não. Ela é o motor silencioso que continua rodando mesmo quando a estrada está escura. Eu mesmo vivi isso na pele. Houve uma época em que eu tinha ideias grandiosas, mas nenhuma delas saía do papel. Eu me dizia que estava esperando o momento certo, a inspiração certa. Mas a verdade é que eu estava preso ao conforto. E conforto é traiçoeiro. Ele parece descanso, mas é paralisia. Quando finalmente decidi agir todos os dias, mesmo sem vontade, foi como se o mundo tivesse me testado, e ao ver que eu não desistia, começou a abrir as portas que antes estavam trancadas. Disciplina é isso, fazer o que precisa ser feito, especialmente quando não se tem vontade.
É acordar cedo quando o corpo pede mais 1 hora de sono. É trabalhar na meta mesmo quando ninguém está olhando. É dizer não às distrações que seduzem porque prometem prazer imediato, mas custam caro no futuro. As pessoas não fracassam por falta de talento. Fracassam porque não têm consistência. Inteligência sem disciplina é só potencial desperdiçado. E não se engane, a disciplina não nasce pronta. Ela é construída como um músculo. No começo dói, incomoda, parece impossível. Mas cada vez que você age apesar da preguiça, cada vez que cumpre a palavra dada a si mesmo, você reforça esse músculo interno. Chega um momento em que agir com disciplina se torna automático, tão natural quanto respirar. Eu aprendi que o segredo está em começar pequeno. Quer escrever um livro? Escreva 1 página por dia. Quer melhorar sua saúde? Caminhe 15 minutos todos os dias. Parece pouco, mas é esse pouco, repetido incansavelmente, que constrói grandes conquistas. As pessoas olham para atletas, empresários, artistas e acham que eles têm uma força de vontade sobrenatural. Mas a diferença não está na força de vontade, está na disciplina diária, nos hábitos que eles recusam abandonar, mesmo quando tudo ao redor diz para parar. E há um detalhe importante: disciplina não combina com desculpas. Quem busca justificativas para não agir, sempre encontra uma. Falta tempo, falta dinheiro, falta apoio. Mas quem decide agir, encontra caminhos. É assim que se separa quem realiza de quem apenas sonha. Então pergunte-se, quantas oportunidades você já perdeu por esperar estar no clima certo, no humor certo, no dia certo? A disciplina elimina essa armadilha. Ela diz: não importa como você se sente, faça mesmo assim. Porque sentimentos mudam, mas resultados permanecem. Eu aprendi que a vida não espera por quem hesita. O tempo passa com ou sem você. E no final, não é a inspiração que constrói uma vida de conquistas, mas a disciplina de levantar todos os dias e continuar, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo parece contra. Porque no fundo, cada ato de disciplina é uma declaração silenciosa. Eu não vou desistir de mim. Pouca gente percebe, mas a vida que você leva é um reflexo direto das pessoas que você permite que caminhem ao seu lado. Eu já vi homens brilhantes, com talento suficiente para mudar o mundo, acabarem se contentando com uma vida pequena porque estavam cercados de gente pequena. A mediocridade tem um jeito sutil de se infiltrar. Primeiro, alguém diz que seu sonho é grande demais. Depois, outro afirma que você deveria ser mais realista. Quando você percebe, está vivendo uma vida que não escolheu, apenas porque aceitou as crenças de quem nunca tentou nada grandioso. Eu me lembro bem da primeira vez que me encontrei com Andrew Carnegie, o homem mais rico da época, com uma visão que ultrapassava qualquer limite que eu já tinha visto. Estar ao lado dele era como acender uma fogueira dentro de mim. Ele falava de metas, de propósito, de disciplina, e de repente tudo aquilo que antes parecia inalcançável começou a parecer inevitável. Não era só sobre dinheiro, era sobre mentalidade. Carnegie me fez enxergar que, quando você se cerca de pessoas que pensam grande, seu padrão interno se eleva. Você para de aceitar desculpas, inclusive as suas próprias. E é exatamente o contrário quando você convive com quem vive de justificativas. Passe 1 ano ao lado de gente que reclama de tudo, que acha que a vida é injusta, que culpa o governo, o chefe, o destino. E veja como, pouco a pouco, você começa a falar as mesmas coisas. Sem perceber, você adota as mesmas crenças, os mesmos hábitos, até os mesmos medos. A mente humana é como uma esponja. Ela absorve o clima emocional do ambiente. É por isso que tantos se sabotam sem nem entender o porquê. Não é falta de capacidade, é contaminação mental. Você pode ter um talento extraordinário,
Mas se está cercado de pessoas que vivem no nível raso, será puxado para baixo até que desistir pareça normal. E desistir nunca é normal. Se quer mudar sua vida, comece mudando quem tem acesso à sua mente. Procure quem já conquistou o que você deseja. Caminhe ao lado de quem pensa maior do que você. A energia dessas pessoas vai forçar você a subir o próprio padrão. Vai fazer você se sentir desconfortável em ser medíocre. Porque quando você vê alguém vencendo, alguém que não aceitou desculpas, alguém que pagou o preço e agora colhe os frutos, fica impossível continuar justificando a própria estagnação. Eu aprendi que isso vale para tudo. Negócios, saúde, espiritualidade, relacionamentos. A qualidade das suas conversas decide a qualidade da sua vida. Se todo mundo à sua volta acha que sonhar grande é besteira, você vai começar a acreditar nisso. Mas se você se cerca de pessoas que veem possibilidade onde os outros veem barreiras, vai começar a pensar do mesmo jeito. E não é só sobre aprender com elas, é sobre ser desafiado por elas. Grandes mentes fazem você se perguntar: será que estou me esforçando o suficiente? Será que estou fazendo tudo o que poderia fazer? Esse desconforto é saudável. Ele impede que você aceite pouco quando pode ter muito mais. No fim, sua vida é como um termômetro que mede a temperatura média das pessoas que o cercam. Se está frio demais, é hora de acender novas fogueiras, porque ninguém constrói uma vida extraordinária cercado de gente que se contenta com o ordinário. A maioria das pessoas passa a vida esperando o momento certo, como se houvesse um sinal divino que finalmente lhes dissesse: agora é seguro, agora você pode começar. Mas esse momento nunca chega. O que chega é a velhice, o arrependimento e a sensação de que poderia ter feito muito mais. Eu vi homens inteligentes com oportunidades de ouro morrerem pobres porque hesitaram, porque ficaram paralisados pela necessidade de certezas. Eles queriam tudo perfeito antes de dar o primeiro passo. Mas perfeição é uma miragem. Quanto mais você espera, mais ela se afasta. Eu mesmo vivi isso quando decidi escrever meu primeiro grande livro. Eu não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha sequer a certeza de que alguém leria. Mas eu tinha uma escolha: agir apesar do medo ou passar a vida inteira imaginando o que poderia ter sido. Então comecei a escrever, sem editora, sem garantias, sem saber se daria certo. Havia dias em que parecia inútil, em que o fracasso sussurrava no meu ouvido, mas cada página escrita era uma vitória sobre a dúvida. Foi esse ato de começar, mesmo imperfeito, que abriu portas que antes estavam fechadas. A vida recompensa quem age, não quem espera. O medo, a insegurança, a incerteza, tudo isso estará presente. O segredo está em seguir em frente mesmo assim. Porque cada passo cria impulso, e o impulso cria oportunidades que só aparecem para quem está em movimento. Quantas ideias brilhantes morreram no caderno de alguém porque essa pessoa esperou se sentir pronta? Quantos negócios, quantos livros, quantas invenções ficaram pelo caminho porque o autor queria garantias? Não há garantias. O mundo não dá segurança, mas dá recompensas para quem se lança. Toda vez que você agir sem estar pronto, vai aprender algo que não aprenderia parado. Vai descobrir forças que não sabia que tinha. Vai encontrar soluções que só aparecem para quem já está no caminho. É assim que os grandes projetos nascem, não da perfeição, mas da coragem de começar enquanto tudo parece incerto. Hoje, se há algo que você vem adiando porque está esperando a confiança chegar, entenda isto: a confiança não vem antes. Ela nasce da ação. É a ação que constrói competência e a competência é que traz segurança. Você só vai sentir que pode quando já estiver fazendo. E quando perceber, vai rir de todo o tempo que perdeu esperando. Houve um dia em que tudo parecia perdido. Amigos se afastaram. As finanças ruíram, e a confiança que eu tinha em mim mesmo parecia ter se evaporado. O medo estava em todos os lugares.
nas cartas de cobrança, nas conversas sussurradas, nas portas que antes estavam abertas e agora estavam fechadas. Por um instante, pensei que aquela seria a história da minha vida, um homem derrotado pelas circunstâncias. Mas foi justamente ali, no silêncio pesado da adversidade, que entendi algo que mudaria tudo. O medo não era meu inimigo. Ele era um convite para parar de viver pequeno, para abandonar as falsas seguranças que me mantinham preso e dar um salto que eu não me atrevia a dar. Aprendi que o medo tem uma função clara. Ele aponta para o lugar onde a transformação acontece. Se você tem medo de falar em público, é porque existe uma versão mais forte de você esperando para nascer ali, diante das pessoas. Se teme abrir seu próprio negócio, é porque existe uma liberdade financeira que só pode ser alcançada ao atravessar esse pavor inicial. O medo é como uma placa na estrada da vida dizendo: por aqui você cresce. O erro é tratá-lo como uma parede intransponível, quando na verdade ele é apenas uma cortina que esconde a próxima fase da sua vida. Quando compreendi isso, comecei a agir mesmo com o coração acelerado, mesmo com as mãos suando, mesmo com as vozes internas gritando para eu parar. E a cada passo que eu dava, apesar do medo, ele diminuía, não porque desaparecia, mas porque eu crescia. O que antes parecia insuportável se tornava suportável e depois natural. Foi assim quando subi ao palco para falar pela primeira vez diante de centenas de pessoas. O medo estava lá, mas atrás dele estava a vida que eu queria viver. É por isso que eu digo: pare de esperar que o medo suma para então agir. Ele não vai sumir, ele é parte do processo. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de avançar mesmo tremendo por dentro. Quando você transforma o medo em combustível, ele passa a trabalhar para você. Cada batida acelerada do coração se torna um lembrete de que você está no caminho certo, de que está deixando para trás a versão limitada de si mesmo e entrando em território desconhecido, onde os fracos não têm coragem de pisar. E há uma recompensa nisso. O medo, que hoje parece um monstro amanhã, se transforma em orgulho. Você olha para trás e percebe que foi justamente por ter atravessado aquela tempestade que construiu a confiança que agora carrega. É atravessando as noites mais escuras que o sol da autoconfiança nasce. E quando ele nasce, nada nem ninguém consegue apagá-lo. Cada passo que você dá, mesmo pequeno, cada decisão de avançar apesar do medo, é um tijolo a menos nas paredes que você mesmo construiu. Lembre-se, o impossível não está na vida, está na mente de quem nunca começa. E agora, uma oportunidade para você subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria está surgindo na tela. O próximo vídeo vai te mostrar como transformar essa coragem em resultados concretos e se tornar, de fato, 1% melhor do que você é agora. Eu agradeço por ter acompanhado até aqui e te espero do outro lado, pronto para continuar essa jornada de transformação.